Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo da novela Amanhã para Sempre, de 24 a 28 de janeiro de 2022. Mas antes, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like para estar nos ajudando. Nessa semana, Liliana surta após várias ameaças de Bárbara e tentará contra a própria com uma faca. Bárbara tentará mandar Liliana para a Suíça. Jairo irá ameaçar Eduardo com uma arma. Bárbara tentará unir as empresas com Franco. Liliana tentará tirar sua própria vida. Santiago irá pedir a Aurora em casamento. René inicia seus planos contra o padre Bosco e Eduardo, a mando de Artêmio. Fernanda e Eduardo têm um novo encontro e ele exige que Fernanda impeça a viagem de Liliana para a Suíça. Aurora deixará Santiago e Dominga plantada no altar. Olá pessoal, fiquem com o resumo da segunda-feira, 24 de janeiro de 2022. Oregon informa de imediato Bárbara que Liliana vai para casa e ele não poderá impedir, já que foi ordens de Gonçalo. A enfermeira diz a Liliana que irá acompanhá-la até a fazenda, mas antes avisará Franco. Aurora vai com Santiago até o convento, onde ela estudou na tentativa de descobrir o paradeiro de sua mãe. Mas a madre explica que quando Dominga a levou, só informou o nome e a data de nascimento. Artêmio contrata um homem chamado René para que investigue tudo sobre Franco Santoro. Margarida e Jacinto reclamam com Eduardo por ter espalhado o boato que estava morto e questiona como pôde fazer isso. Liliana chega em casa muito emocionada. Liliana e seu pai se abraçam. Bárbara se surpreende ao ver Liliana. Bárbara tenta se aproximar dela, mas ela se afasta de imediato, assustada. Bárbara se surpreende quando Liliana a chama de hiena na frente de todos. Eduardo explica para Jacinto e Margarida o motivo pelo qual fingiu sua morte. Por telefone, Eduardo ordena a Oregon que se encarregue de saber como Liliana está e depois volte a mantê-lo informado. Oregon telefona para Bárbara, dizendo que foi obrigado a liberar a saída de Liliana da clínica e pede que conversem pessoalmente. Enquanto isso, Liliana se diverte maquiando sua irmã. Bárbara, em conversa com Gonçalo, diz que Oregon a pediu que a leve Liliana de imediato para a clínica, pois ela pode acabar sofrendo uma crise. Aurora, com a ajuda de Santiago, procura nos livros de registro civil sua certidão de nascimento e se emociona quando encontra um documento onde diz que sua mãe se chamava Rebeca Sanches Fruto. Adriano tenta manter relações com Fernanda, mas eles são interrompidos pelo passado da mesma. Eduardo vai até a clínica e exige que Oregon traga Liliana de volta o mais rápido possível. Nesse momento, Eduardo acaba vendo Bárbara na clínica. Bárbara se surpreende quando Oregon diz que está sendo pressionado por Eduardo. Enquanto isso, Eduardo ouve tudo atrás da porta. Santiago pergunta a Dominga onde estão os pais de Aurora. Oregon é surpreendido ao ouvir de Bárbara que Eduardo está morto. Bárbara conta que viu o caixão e diz que ele suicidou. Enquanto isso, atrás da porta, Eduardo sorri. Fernanda e Adriano novamente estão num clima romântico, quando são interrompidos por Liliana, que chega no quarto de Fernanda à procura por Bárbara. Dominga, desconfiada, pergunta o que ganharia pela informação, e ele responde que lhe daria o quanto precisar. Eduardo fica chocado após ouvir Bárbara dizer que Liliana precisa morrer. Camilo procura Jacinto para saber sobre Franco e fica irritado quando ouve que nada foi investigado. Camilo diz que ele mesmo vai descobrir quem é Franco Santoro. Bárbara dá um pequeno prazo para que Oregon traga Liliana de volta para a clínica. Liliana vê o álbum de fotos de sua família e acaba vendo Eduardo entre as fotos e pergunta quem é ele. Fernanda conta que é Franco Santoro, amigo de Gonçalo, mas Liliana fica intrigada com aquilo. Eduardo pressiona Oregon e diz que se não trouxer Liliana de volta imediatamente, contará aos Elizaldes os maus tratos que Liliana sofre na clínica, e para a viúva de Ciro, dirá que ele morreu por sua culpa. Completamente bêbado, Vladimir telefona para Adriano e conta que ele é o pai do filho que Priscila está esperando, e pede sua ajuda para ficar com ela. Adriano se recusa a interferir em assuntos do casal, e Vladimir conta que Aníbal é estéril. Enquanto isso, Gonçalo recebe uma correspondência do Dr. Oregon, onde deixa claro que estão correndo sério risco com Liliana em casa, e pede que retorne com Liliana de volta à clínica o mais rápido possível.
Sozinha com sua enteada, Bárbara ameaça Liliana de todas as formas e diz para nunca mais voltar à fazenda. Caso contrário, seu pai morrerá. Liliana chora desesperada. Eduardo visita Silvestre e, ao chegar lá, encontra ferido e caído. René, o empregado contratado por Artêmio, chega ao povoado perguntando por Franco Santoro. Fiquem agora com o resumo de terça-feira, 25 de janeiro de 2022. Santiago, que ainda está na casa de Dominga, faz as compras e acaba trazendo uísque para agradar a Dominga, que por sinal fica muito satisfeita com a bebida. Eduardo leva Silvestre até a casa de Margarida. Desacordado, Margarida fica chocada ao ver Silvestre ferido. Enquanto isso, na casa dos Elizaldes, na mesa de jantar, Liliana está amedrontada com a presença de Bárbara Grego. Bárbara pensa consigo que agora Liliana já sabe quem manda ali. Eduardo, em pânico, sai à procura de um doutor para examinar Silvestre. Na mesa de jantar, Bárbara põe a comida de Gonçalo. Enquanto isso, Liliana olha incansavelmente para ela. Gonçalo prepara para comer. Quando ele leva a colher até a boca, ele é surpreendido com Liliana, que acaba batendo a mão na colher e evitando que coma, já que pensa que seu pai seria envenenado. Todo se assusta com o ocorrido. Liliana não pensa duas vezes e parte para cima de Bárbara com uma faca em mãos e a chama de assassina. Bárbara fica em desespero e pede que pare. Liliana grita que Bárbara matou sua mãe. Todos tentam controlar a situação. Fernanda, Gonçalo, Adriano e a enfermeira que tenta intervir. Liliana diz que Bárbara vai matar seu pai, como fez com sua mãe. Longe dali, na casa de Dominga, Santiago entrega um anel e pede a Aurora em casamento. Adriano, no momento de distração de Liliana, consegue tirá-la de cima de Bárbara. Oregon recebe uma ligação de Fernanda, apavorada. Fernanda suplica Oregon para que leve sua irmã de volta para a clínica, já que ela teve um surto e eles não sabem o que fazer. Oregon, após a conversa com Fernanda por telefone, é surpreendido com a chegada de Eduardo na clínica. Oregon diz a Eduardo que está indo para a fazenda dos Elizaldes, pois aconteceu algo com Liliana. Eduardo, preocupado, questiona o que aconteceu com Liliana. Na fazenda dos Elizaldes, todos agitados, tentam conter Liliana, que ainda está muito nervosa, até a chegada do doutor. Bárbara, como sempre, entra em seu papel de vítima e tenta se mostrar amedrontada com a presença de Liliana, já que a megera não quer a presença de Liliana na fazenda com eles, e diz à família que espera que isso seja prova suficiente para eles ver o quanto Liliana não está bem e precisa de ser internada. Oregon diz a Eduardo que Fernanda ligou para ele e disse que Liliana teve uma crise e precisa que ele vá até lá. Eduardo pede que telefone de volta para Fernanda e diz que teve uma emergência e vai demorar para chegar. Enquanto isso, Margarida se preocupa com a demora de Eduardo e o médico, já que Eduardo foi à procura de um médico para atender Silvestre. Já na casa dos Elizaldes, eles tomam medida drástica e acabam amarrando Liliana até a chegada do Dr. Oregon. Após o ocorrido, Bárbara sugere ao marido que interne Liliana em uma clínica em Berlim. Gonçalo fica pensativo. Eduardo leva o Dr. Oregon até a casa de Margarida para atender Silvestre e o ameaça caso não consiga salvá-lo. Vladimir reafirma para Adriano que Aníbal é estéril e por isso tem certeza que é o pai do filho que Priscila espera e está disposto a tudo por ela. Fiquem agora com o resumo da quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. Oregon salva a vida de Silvestre. Santiago chega à casa de Dominga e surpreende Aurora ao lhe entregar um enxoval de noiva e dizer que em poucas horas se casarão. Adriano fica surpreso quando Fernanda diz que assim que voltarem da lua de mel, quer que morem sozinhos. Eduardo chega à clínica e tenta acalmar Liliana. Silvestre melhora e diz a Jacinto que foi Jairo quem o agrediu. Oregon conta a Eduardo que a única forma de Liliana atacar é se ela se sentir com medo de algo ou alguém.
Na hora, Eduardo pensa que pode ser coisa de Bárbara e pensa que ela pode ter levado Liliana ao extremo. Aníbal diz ao pai que não concorda com o fato de Bárbara mediar os negócios com Franco Santoro. Gonçalo diz ter certeza que ela poderá convencê-lo a se associar com os Elizaldes. Durante a cerimônia de casamento com Santiago, Aurora diz que não tem certeza que quer se casar com ele. Santiago responde que está apaixonado e acredita que com o tempo ela também se apaixone por ele. Liliana, chorando, pede Marina que a ajude a morrer. Aurora sai da igreja e pede perdão a Santiago, mas diz que não pode seguir com seu casamento. Liliana volta a falar com Eduardo que o rei branco precisa perder a cabeça. Adriano diz a Vladimir que tem uma forma de pôr Priscila aos seus pés. Jacinto diz a Eduardo que foi Jairo o agressor de Silvestre, supostamente por algo que Marina lhe deve. Irritado, Eduardo diz que Jairo precisa de uma lição. Silvestre, ao ver Franco, diz que seu rosto parece conhecido. E Eduardo responde que sempre morou fora do país. Jairo vai até a casa de Silvestre e ameaça Eduardo com um revólver. Adriano mente para Vladimir e afirma que Priscila está apaixonada por ele. Por telefone, Artêmio conta para Bárbara que contratou um homem para investigar a vida de Franco Santoro e que ele também está encarregado de eliminar o Padre Bosco. Jairo diz a Renê que, se quiser, poderá lhe passar todas as informações sobre Franco Santoro. Fiquem agora com o resumo da quinta-feira, 26 de janeiro de 2022. Eduardo e Bárbara marcam uma reunião. Ela, mal intencionada, pede que seja um segredo, afirmando que Gonçalo é muito ciumento e possessivo. Fernanda pede a Adriano que não adie mais a viagem de lua de mel e que quer salvar seu casamento. Adriano fica pensativo e não sabe o que fazer. Durante a reunião, Bárbara diz que a empresa da família está passando por um momento crítico e que está disposta a tudo para que se associem. Após a reunião com Franco, Bárbara diz a Adriano que terá que ir embora sem deixar pistas assim que receber os 3 milhões de dólares e que após uma semana eles se encontrarão. Jacinto leva Camilo até a casa de Eduardo. Camilo vasculha a casa de Eduardo a fim de descobrir algo, já que ele não está em casa e Gardene está trancada do lado de fora da casa. Após muito procurar, Camilo acaba encontrando algo que procurava. Camilo descobre e conta para Aníbal que Franco Santoro está no país para se casar, por isso o interesse em Érica. Érica comenta com os pais que no casamento de Fernanda e Adriano conheceu um homem chamado Franco Santoro e revela estar apaixonada por ele. Bárbara consegue o apoio da família para a transferência de Liliana para uma clínica em Estocolmo, na Suíça. Dominga fica furiosa com Aurora por ela não ter aceitado se casar com Santiago. Eduardo sonha com Fernanda e no sonho os dois têm uma linda noite de amor. Bárbara chama Oregon de incompetente e diz que Liliana será transferida para outra clínica na Suíça. Fernanda conta a Margarida que irá sair de lua de mel e irá ficar fora uns 15 dias. Fernanda, que está na casa de Margarida, acaba escutando sem querer Silvestre falar o nome do homem que lhe ajudou. Oregon conta a Marina sobre a decisão dos Elizaldes e pede que avise Franco o mais rápido possível, que eles irão internar Liliana no estrangeiro. Fiquem agora com o resumo da sexta-feira, 28 de janeiro de 2022. Eduardo se surpreende quando René se apresenta como comandante da polícia, investigando sobre um traficante de drogas que se passa por Franco Santoro. Vladimir se encontra com Priscila. Vladimir diz que quer estar do seu lado para ajudá-la em tudo o que precisar e acaba contando à moça que Aníbal, seu marido, está falido. Jacinto teme que Eduardo acabe sendo preso e pede que ele vá embora imediatamente, mas Eduardo diz que não pode deixar o povoado antes de cumprir a última vontade de sua mãe. René, o homem contratado por Artêmio para matar o padre Bosco, chega até a igreja e pede orientação, já que ele se diz ter um filho que tem vocação para padre. Franco conta a Fernanda sua história de amor que viveu anos atrás. Fernanda é surpreendida por Franco quando ele comenta que há muitos anos conheceu um justiceiro. Eduardo explica que o justiceiro salvou sua vida e lhe fez 2 pedidos.
construir uma escola para crianças carentes e ajudar Liliana, que corre perigo. Eduardo pede Fernanda que ajude a cumprir suas promessas, colocando-as em xeque na negociação com as empresas da família Elizalde. Marina conta para Liliana que sua família quer mandá-la a uma clínica no exterior, por isso é importante saber tudo que a hiena lhe disse. Mas Liliana não responde nada e diz que o melhor é se matar. Gardênia conta a Franco da ida de Camilo em sua casa. Franco tenta justificar e não se preocupa, mas Gardênia o confronta e diz que a ida dele não deve ser coisa boa, pois foi sem ele estar em casa e entrou à força e vasculhou tudo. Liliana sente mal, como se estivesse tendo pesadelos, mas é amparada por Marina. Liliana acaba tendo um surto e começa a se contorcer. Marina, que está ali com ela, corre para procurar ajuda. Eduardo pergunta a Jacinto por que deixou Camilo entrar em sua casa e se Camilo obrigou a deixá-lo entrar. Jacinto responde que sim, Camilo o obrigou. Eduardo informa Jacinto que ele deixará de trabalhar para ele após o ocorrido. Liliana diz não aguentar mais e acaba pegando o suporte que está com a vela e escondendo debaixo de sua blusa. Oregon conversa com os enfermeiros sobre sedar Liliana, mas Marina ouve e o impede com um canivete em mãos e o ameaça. Mas Marina é contida pelos enfermeiros que estão ali com Oregon. Marina dá uns golpes de karatê nos enfermeiros e consegue escapar e ir atrás de Liliana. Eduardo telefona para Oregon, mas não consegue falar com ele. Fernanda diz a Gonçalo que vai pedir algo para ele, tão importante como sua própria vida. Marina consegue escapar da clínica. Oregon e os enfermeiros continuam a persegui-la. Enquanto isso, Liliana quebra o vidro que estava à vela. Fernanda pede a Gonçalo que deixe Liliana na clínica e espere um tempo e não mande ela para a Suíça. Fernanda propõe a Gonçalo um trato. Marina continua correndo e consegue despistar, jogando baldes nos enfermeiros que a seguem. Liliana pensa em tudo que Bárbara lhe disse sobre ser responsável pela morte de Gonçalo, seu pai. Liliana se prepara para cortar os pulsos com vidro. Oregon chega no exato momento com sedativo em mãos. Marina, que está ali na frente do quarto, grita seu nome, mas sem retorno de Liliana. Marina pega uma pedra que ela achou no chão e joga na janela. Marina pede que Liliana não faça nada e ela vai atrás de ajuda. Nesse momento, Oregon pega Liliana pelo braço. Agripina chega no exato momento e pede que solte-a, mas já é tarde. O Dr. Oregon injeta em Liliana o sedativo. Fernanda pede que deixe Liliana por 3 meses no Brasil. E se em 3 meses Liliana não se apresentar melhora, aí sim ela, Fernanda, não irá interferir mais em nada. Gonçalo aceita a proposta feita por Fernanda. Priscila pede a Aníbal para verificar os extratos dos investimentos do mês. Aníbal procura, mas a diz que não está ali. Aníbal fica irritado e Priscila muito desconfiada. Olá pessoal, se vocês chegaram até aqui, espero que tenham gostado. Se gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificações e deixe seu like para estar nos ajudando. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo, se Deus quiser. Um beijo e até mais.